Boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao projeto Jornada da Mulher Selvagem. É sempre um prazer estarmos aqui reunidas, conectadas através desse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos faz parte, é inspirado na Jornada da Mulher Selvagem. Sejam todos bem-vindos, nossa convidada já está aqui presente. Eu sou a psicóloga Maria de Nazaré Almeida dos Santos, idealizadora desse projeto, e tenho junto comigo 4 psicólogas parceiras que estão compartilhando conosco esse conhecimento de tantos ensinamentos do livro. E hoje nós vamos estar conversando sobre o 5º capítulo da Mulher Esqueleto, né? Se você já leu esse livro, se você já leu esse capítulo, coloca aqui eu pra gente saber. E aí a gente vai ler algumas partes do livro e interagir com vocês, tá bom? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade e vamos começar, né? Vamos começar, você já pode pedir aqui para participar, aproveita e clica aí no coraçãozinho, convida as colegas, as amigas e os amigos para estarem aqui presentes, porque esse conto é incrível, realmente, e vamos falar de amor. A gente vem aí de no final do 4º capítulo do Manauí. Ela fala, já faz uma pequena introdução, né, que é como se fosse uma continuação referente a esse conto, que é um conto que fala sobre a natureza da vida e da morte. É muito bacana porque ela traz uma visão diferente daquela que a gente estava vendo nos outros capítulos e faz com que enriqueça mais o nosso conhecimento, sobretudo os nossos relacionamentos. Ela diz que amar é um ato de coragem. Vamos ver por que realmente amar é um ato de coragem. E para essa conversa de hoje, nós convidamos aqui A Débora, boa noite, Débora. Fala de Iguaraçu. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Seja bem-vinda, Débora, sempre conosco aqui nesse projeto. Muito bacana, muito bacana. A gente fica feliz aí, honrada com a sua presença, com a presença de todos vocês. A conexão de Maria não está muito boa, já está começando aí com uma. Sério? Eu vou de novo, então. Vou mudar aqui logo, então, para começar bem a conexão. Tá, ok. Vamos esperar aqui a nossa convidada. Quem já leu esse capítulo, capítulo 5, que fala da mulher esqueleto. Quem é essa mulher esqueleto e por que esse capítulo é tão especial? Que a gente vem falar de relacionamentos, de amor, mas de uma forma é, interessante, porque é um amor saudável, um amor. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas conta, né? Porque ela trouxe o Barba Azul, né? E hoje ela tem que trazer a mulher esqueleto também relacionada ao relacionamento amoroso e é fantástico as interpretações que ela faz e as interpretações que nós fazemos a partir da interpretação delas. Olha que bacana, é muita interpretação, porque a gente sempre vai dar um olhar subjetivo, individual, diante da nossa própria história, da nossa própria perspectiva. Isso que quero, por isso que é tão bom compartilhar aqui com as colegas, porque cada uma tem um olhar, uma visão, e a gente vai complementando. Vocês também podem estar conosco nesse diálogo, nessa conversa, nessa interação, que é sempre muito gostoso. E aí, para ir adiantando, né, enquanto ela não está com essa dificuldade de entrar, a gente vai conversando aqui, né? A Débora colocou, é sempre um prazer estar com vocês, sábias, como pessoas sábias como você. É uma honra poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui com vocês, interagindo conosco e principalmente tendo pessoas para nos ouvir, né? Isso é fantástico. Eu particularmente, a minha experiência com esse livro foi assim muito interessante, no sentido positivo. Realmente eu trouxe os ensinamentos para a minha vida pessoal, amorosamente, e tem dado certo, né? Porque eu acredito muito no poder desse livro, nos seus ensinamentos, na verdade, né? Assim, a natureza, ela
a vida é cíclica, né? A gente passa por um processo cíclico de renovações. E esse ponto vem falar justamente disso, né? Desses fins, recomeços, né? Dos ciclos que compõem os relacionamentos. É muito interessante, porque a gente vai aí ver um pouquinho mais do que é o amor, né? O que que a gente precisa deixar morrer, o que que a gente precisa deixar viver, são conceitos que a gente já vem trabalhando de algumas lives para cá, mas ela sempre traz uma visão, uma perspectiva diferente através de cada um desses pontos. A Maria não conseguiu entrar ainda, enquanto isso, eu vou, como ela já conhece o ponto, né, eu vou aqui falando, deixa eu ver aqui, um pouquinho do ponto. Então, o ponto da mulher esqueleto é um ponto de um pescador, né, um pescador que foi pescar longe do seu vilarejo, olha, quase não sabe. E aí ele foi se afastando, se afastando, se afastando, e aí ele adentrou por lugares, né, que ele não sabia que eram lugares conhecidos por ser assombrados. E aí, no seu bote pescando, né, por um tempo, ficou lá esperando o peixe, quando ele sente aquela fisgada do peixe, quando ele vai puxar, ele se depara, poxa vida, peguei um peixão. E ele fica muito contente, muito feliz, porque realmente era né, na cabeça dele era um peixe grande, porque ele teve dificuldade de puxar. E nisso que ele vai puxando, né, ele se depara ali com uma coisa sinistra, porque há muitos e muitos anos atrás, né, a história conta que teve uma jovem em um vilarejo desses, que era próximo desse que esse pescador morava. Não se sabe o motivo, não se sabe o porquê, até nos dias atuais, porque que o pai dela arrastou, né, e a jogou mar adentro, a própria filha. Né? O pai fez isso com a própria filha, jogando-a, né, do precipício para o mar. E aí esse pescador, quando ele está lá, nossa convidada conseguindo entrar aqui, já estou contando um pouquinho da história, para a gente ir se familiarizando com esse ponto fantástico. Voltei. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Estou Comecei agora aqui com uma introdução no ponto, para a gente já ir se familiarizando enquanto você voltava. Ótimo. E aí, eu estava, né, como eu estava contando, essa moça, né, essa filha que foi jogada pelo próprio pai, sem, né, até hoje não se sabe o motivo, por que ele fez isso. E aí esse pescador, putz, pesquei um peixão, né, ficou animado e puxando lá, e aí nisso o bote, né, começou a fazer aquele movimento, e aí a caveira começou a aparecer, só que ele não percebia, né? E aí, quanto mais ele foi se aproximando da beira do rio, ele percebeu que se tratava de uma mulher esqueleto, né? De um esqueleto. E ele tentou ali desesperadamente, tentando fugir, né? Floresta dentro, correndo, e o esqueleto correndo atrás dele, né? Ele tentou tirar, só que estava amarrado, né? Na linha de pesca dele, e ele, quanto mais ele corria, mais o esqueleto corria atrás dele. Nisso ele chegou no próprio vilarejo dele e né, agachado de quatro, conseguiu se esconder ali. Putz, estou salvo, me livrei do esqueleto. Só que tudo escuro, quando ele acende uma lamparina, ele se depara com o esqueleto do lado dele, né? Tudo amarrado com a linha, né? Os pés no joelho e tudo de uma forma bem sinistra. E aí, né, só que não se sabe se foi a luz, não se sabe o que foi, e ele começou a ver o esqueleto de uma maneira diferente, né? E aí ele também tentou ajudá-la, essa mulher esqueleto, tentando desamarrar ali, que ela estava toda amarrada na linha, né? E ele tentando, e nisso que ele ficou várias horas tentando desamarrá-la, né, da linha, ele adormece. Nisso que ele adormece, pega no sono profundo, a mulher esqueleto fica ali observando ele. E ele, né, muitas histórias contam, quando a gente está dormindo, não se sabe
se é por um processo de sonho bom ou de sonho ruim, a gente às vezes chora, derrama uma lágrima, né? E esse pescador derramou uma lágrima, e quando a mulher esqueleto olha para essa lágrima, olha para o pescador e vê ele com essa lágrima, ela sente uma sede insaciável, uma vontade de beber água insaciável. E aí ela começa a beber a lágrima dele, que jorra como se fosse um rio, né? E nisso ela se aproxima dele, sente o coração dele batendo, né, em tum, 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 em batidas, né, dessa natureza que o coração bate, e ela, né, arranca o coração dele. E aí ela fica fazendo cantos, né? A partir do momento que ela arranca o coração dele, ela começa um ritual de cantar. Ela canta, canta e nasce o cabelo, né? Ela canta cabelo, 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 pele, 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 né? Seio, seio, seio. Isso que ela vai pedindo todas as características para com que ela se forme uma mulher, ela vai, né, ela vai cantando e vai acontecendo, né? Conforme ela for cantando, vai acontecendo, e aí ela vai se caracterizando como uma mulher. Nisso ela também né, ela vai, né, fica próximo a ele, dorme junto com ele, pele sobre, despia, canta, né, para que ele possa ser despido, e aí eles dormem entrelaçados, pele com pele, e aí ele amanhece, né, com o seu coração, e eles vivem aí felizes para sempre, com a ajuda de todos aqueles que ela conheceu no Rio, né, que os companheiros nunca passam necessidade. E o conto se encerra de uma maneira feliz. Seria isso, Maria? Isso, perfeito, né? Esse conto, ele é bem interessante pela forma como ela traz essa característica dessa mulher, né? Que ela se apresenta, né? De uma maneira que talvez pudesse em algum momento estar aí fugindo dessa mulher esqueleto. E, no entanto, o início é meio que o início trágico, e no final, no decorrer do processo, né, ele vai tendo uma evolução, vai dando o seu desenrolar, o desenrolar dessa linha, né, que ele traz desse anzol, né, desenrolar disso nesse processo, e traz justamente esse final feliz, né, aí desse conto, de um relacionamento, né, de um relacionamento. E aí eu achei assim, eu vou falando e a gente vai no conto, né? Isso. A internet dela tá falhando aí desde o começo, mas a gente vai tentando conciliar dentro do que ela vai conseguir compartilhar conosco diante dessa internet aí, dessa conexão. Mas o conto fala da natureza de vida e morte dos relacionamentos, né? O conto, ele faz um paralelo às fases do amor. É interessante porque ela vem trazer esse amor que não é aquele amor abusivo, não é aquele amor que causa sofrimento ou violência física ou psicológica. É o amor que realmente acontece ou que deveria acontecer. Um amor que precisa, sim, ser vivido através de ciclos que nascem e morrem. E é importante a gente saber as fases para a gente saber exatamente o momento que algumas coisas precisam morrer para com que outras precisam nascer. É muito interessante porque a morte, né, ela representa aqui pela mulher esqueleto, não é uma assombração, porque logo que a gente ouve esse conto da mulher esqueleto, a gente imagina logo que se trata de um conto assombrado, de que a mulher esqueleto possa ser, né, uma assombração ali. Na verdade, não é. Ela vem trazer esse conto com a perspectiva da gente olhar a morte com uma visão diferente, né? Não uma morte que tem um único objetivo, que é findar com a vida. Não existe, travou só para mim, Maria, travou aqui, tenta tirar de novo para a gente continuar. Enquanto você tenta aqui, a gente vai dando sequência, sem problema nenhum, são coisas que acontecem com a internet, e aí a gente vai pedindo a paciência de vocês, a colaboração. Não esqueçam de apertar aí no coraçãozinho, não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas estejam, as pessoas estão entrando.
a Thaís, a Rayane, a Tatiana, o Madison, a Gabi, o João. Todos vocês sejam bem-vindos, é um prazer. Hoje nós estamos conversando sobre o 5º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Mulher Esqueleto. Eu já contei aqui o conto para vocês e agora a gente está destrinchando o que Clarissa, quais os ensinamentos que Clarissa quer mostrar para a gente pela perspectiva do amor. É tão bom falar de amor, sobretudo quando tem essa história para a gente compreender que a morte, ela não precisa ser o fim de tudo. Na verdade, a gente tem que olhar a morte como um processo que ele vai acontecer frequente na vida e a morte faz parte, né, da vida. Ela vem tentar naturalizar essa mulher de esqueleto dessa maneira, que não é uma assombração, que não é o fim de tudo. Muito pelo contrário. É um processo que está impregnado no nosso cotidiano, que é necessário que a gente compreenda para que a gente consiga fazer esse processo de morte, de luto, sobretudo nos relacionamentos, né? Para que haja uma união, que ela diz, né? Que é verdadeira, profunda e duradoura. Então, se a gente está procurando uma relação verdadeira, profunda e duradoura, esse ponto aí é para a gente entender como é que a gente pode fazer uma relação ser verdadeira, profunda e duradoura, né? Então, o amor passa a ser encarado como um ato de coragem. Porque quando você conhece alguém, né, você está aí namorado, apaixonado, você só consegue ver as qualidades, porque, né, esse processo de enamoramento, de apaixonamento, faz parte também, né, de um processo de fantasia, aquilo que a gente idealiza na nossa mente do que seria ter um relacionamento, do que seria ter, né, uma pessoa ideal. E esse ideal está muito relacionado à nossa, à nossa idealização do que seria um relacionamento. E essa mulher esqueleto, ela é justamente aquilo quando a gente se depara, né, com as coisas que não são tão boas no dia a dia, com uma verdadeira face aí, que não é exatamente assim, que é aquela pessoa, né, que ela também tem defeitos, ela não é só uma coisa boa, assim como todos, assim como nós, e principalmente aceitar que nós temos características que não são só boas. Então, esse esqueleto é justamente para a gente entender que existe uma outra face a partir daquilo. Por isso que ela diz que o amor é um ato de coragem. Porque quando você vê a mulher esqueleto, você quer fugir, você corre, né, como o pescador fez. E, na verdade, você precisa ter coragem para encarar e ver que é importante. Né? As forças elas são complementares. E aí ela fala da natureza mortífera, né? Quando finalmente o homem fisgou um peixe grande, é a mesma coisa quando a gente vê um boy, alguma coisa assim, né? É um crush, né? Algum relacionado, a gente, pô, peguei um peixão, né? Me dei bem. E aí a gente fica imaginando, o pescador ele já fazia assim, ele já imaginava quantas pessoas que aquele peixe ia servir, quanto tempo que iria durar. Então, olha só, somente na fisgada dele imaginar que era um peixão, ele já começou a fantasiar e realizar quantas pessoas que iria servir, o que as pessoas iam falar dele, né? O pescador que foi navegar pela zona assombrada e pescou lá um peixe enorme que ninguém nunca tinha pescado, que alimentou tantas pessoas por tantos dias. E assim a gente, quando encontra alguém que a gente imagina que é um peixão, e aí a gente descobre que, na verdade, não era um peixe, era uma mulher esqueleto. Só que não necessariamente a mulher esqueleto é algo ruim. Quando você depara com as coisas, né, as fraquezas da outra pessoa que está com você, isso é uma construção e desconstrução durante todo o relacionamento. Porque tem pessoas que vão dizer assim para você, puxa, eu fui casado tantos anos, 40 anos com a pessoa e teve uma atitude que eu não reconheci, eu não vejo mais aquela pessoa com quem eu me relacionei, com quem eu me apaixonei. A gente percebe muito isso nos consultórios e é real.
Porque aquela pessoa precisa morrer para que outra nasça, porque nós somos seres em constante mudança, em constante transformação. E o que que acontece? Às vezes o cônjuge não acompanha a transformação do outro pela falta desse ritual que precisa acontecer, né? Que ela fala que ela persiste nessa ideia de que a natureza é cíclica, nós somos seres cíclicos e que esse viver e morrer, ele é constante, ele é necessário até para que as relações se solidifiquem, elas fiquem firmes e sejam duradouras e principalmente, sobretudo, elas sejam felizes. Sejam bem-vindos aqui na Nascimento. Você, olha, seja bem-vinda. A gente está com uma questão aqui de conexão, mas vai dar tudo certo. E ela fala também, né, que pode sim olhar no fundo do buraco dos olhos e ter certeza que está ali, né, que a pessoa que você casou, que você se enamorou, ainda permanece ali, só que de forma diferente, né? Com uma outra roupagem, com uma outra experiência. E ela fala, né, da busca da paixão e a fuga, que antes de nos relacionarmos é comum encontrarmos um estado de busca pela qual muitas vezes nem nós sabemos o que procuramos. Às vezes a gente coloca um ideal tão grande, a gente fantasia uma pessoa na nossa cabeça, né, tão grande, uma perfeição que não existe, e aí a gente nem sabe, se perde, né? Quando você olha para o seu parceiro ou quando você procura alguém que você nunca vai encontrar. E aí a gente percebe que ela fala que é uma das dificuldades maiores, né, do mundo contemporâneo, justamente essa forma de se relacionar através de saber o que é o seu parceiro, né? A companhia, a conquista, essa conexão emocional que precisa acontecer para que ela seja sólida, né? E após um encontro ocorre um estado, né? Ela vem falando de todas essas fases que a gente encontra nos relacionamentos, né? Que a gente vai vivenciando. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando, né? E que parece uma fuga do relacionamento por medo, a gente percebe que muitas pessoas acabam fugindo de relacionamentos por medo de vivenciarem situações de abandono, de tristeza, e acabam que fugindo mesmo por medo de viver aquilo, de ser abandonado, elas passam uma vida se privando de certas experiências. Ou então, pessoas, por que a gente percebe que pessoas, né, pessoas que se separam nos primeiros anos é altíssimo? Porque justamente é quando acontece essa convivência que você se depara com uma mulher esqueleto, com um homem esqueleto, que é a verdadeira face da pessoa, e aí você precisa construída e desconstruída novamente. Esse é um processo, né? O cansaço da fuga, né? Ele corre tanto, ele tem tanto medo, ele passa, né, a correr, correr, correr dessa mulher. E aí ele esquece que ela também tem que trazer uma transformação e uma paz, né? Quando ele coloca sangue, né? Quando ele para de correr, ele olha, né, e começa o processo de fuga. Mas só no momento que ele para de correr, ele percebe que não é tão feio assim como parecia naquele primeiro momento. Não é tão ruim dessa forma quanto parecia, né? E chega um momento que ele se cansa de correr, de fugir, ele encara essa mulher esqueleto e ele aceita, né, que o fato não depende só dela, né? Esse ser esqueleto ele vai e ele ajuda a tirar a linha, né, a desamatar ali o que ela estava para que ele pudesse pescá-la. E ele entende que ela só vai conseguir melhorar, ela só vai conseguir se transformar em mulher com a ajuda dele, que é com a ajuda desse amigo também. E vamos curar, né, as feridas passadas, que ainda, quais são as feridas passadas que existem na sua vida, na minha vida, que ainda não foram cicatrizadas. A gente percebe tanto casais que estão se formando agora, ou pessoas que estão em busca de relacionamento, com feridas profundas, referente a sofrimento, a traições, a desgaste, né, a dor, que às vezes se fecham no mundo muito particular seu, né? Não dão abertura para um novo, para com que algo diferente
daquele que foi a vivência daquela cicatriz possa acontecer, possa ocorrer, né? E, contudo, é preciso a gente olhar de frente às nossas feridas e enfrentar tudo aquilo que não queremos ver, né? Encarar todas as partes desprezadas e tidas como inferiores e não belas dentro de nós, tocá-las e desemaranhá-las com delicadeza e gentileza em nós e no outro. É interessante quando a Clarissa traz que o relacionamento, para com que ele aconteça, precisa de gold, né? Às vezes, a gente percebe que a falta de diálogo, a falta de comunicação, não sei se você travou, não sei se eu travei para vocês, mas todo mundo saiu aqui, a Maria não conseguiu mais voltar. Poxa, me dê um sinal aí, se eu travei, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo, para poder dar sequência aqui, né? Se está tudo tranquilo. E aí a gente percebe que é necessário um resgate, isso mesmo, um resgate do estado de confiança, né? Que esse adormecimento do pescador diante da mulher de esqueleto, segundo a Clarissa, simboliza o resgate do estado de confiança dentro de nós mesmos, né? Que é essa inocência, esse deslumbramento e relaxamento. Lembra quando a gente aconteceu lá na adolescência, que a gente não tinha todos esses processos que a gente tem hoje, né? Essa experiência, que às vezes são experiências dolorosas e fazem com que a gente fique. Maria não conseguiu mais entrar conosco, tenta de novo, vamos tentar aqui, porque a gente é brasileiro, né? Então a gente não desiste. E aí a autora vem afirmar para a gente que existem dois tipos de prudência, né? A alma, ela realiza todas as tarefas para nós. O que é verdadeiro, né, quando o perigo é real, está próximo, e aquela que não se justifica, mas é originada de um ferimento anterior. Isso é sensacional. Às vezes a gente cria fantasias na nossa cabeça relacionados a sofrimentos de experiências anteriores, né? E a gente não deixa com que, né, o novo aconteça. E aí ela fala que a gente precisa ter prudência, né, e fazer essa distinção, né, que o tipo de prudência que não se justifica é o que torna irritadiços, defensivos, desinteressados, e mesmo quando gostaríamos de demonstrar carinho e afeto. É quando a gente diz bem assim, a gente ouve, né, poxa, eu queria ser diferente, eu queria mostrar afeto para o meu companheiro, para o meu cônjuge, mas eu não consigo, tenho um travamento, né, eu queria ser assim. E aí a gente verifica que é preciso ter uma prudência e que sim, a gente pode editar, a gente pode se conectar de novo com essa nossa natureza de inocência que ainda existe dentro da gente, inocência no sentido de resgatar, né, esse deslumbramento da vida que vai precisar acontecer para com que a gente realmente se permita, né? E aí ela diz, né, que muitas vezes as pessoas se veem incapazes de relaxar e descansar na presença do outro, né, com medo de que o outro aproveite de sua inocência, né? Quando você, às vezes a gente percebe assim que você fica muito na defensiva, às vezes você está junto com uma pessoa já tem um tempão e você nunca falou de determinado assunto que te magoa, que te fere, você nunca falou das suas experiências passadas, porque você está ali na sua defensiva. E quando você se abrir, quando você se entregar de corpo e alma, é como se a qualquer hora e a qualquer momento fosse acontecer novamente aquela experiência, aquela desilusão. E aí você adquire uma postura de estar sempre na defensiva. E às vezes a gente leva essa postura por uma vida, mesmo estando em um relacionamento longínquo, a gente permanece dessa forma, né? Essa desconfiança, embora seja dirigida ao outro, é no fundo uma falta de confiança em si mesmo, né? Uma desconexão com a natureza de vida e morte, uma falta de confiança na própria natureza, de que os ciclos eles são necessários para a aprendizagem, porque no momento que os ciclos eles acontecem e a gente não tem a aprendizagem, eles vão ficar
se repetindo, até a gente conseguir ter ali uma visão de aprendizagem e seguir em frente. Maria, consegue falar alguma coisa conosco? Eu acho que eu consigo. Eu não sei se a internet vai me deixar, né? Tá travando, tá bom aí Agora pra tá vocês? tranquilo, tô te vendo. Deu agora? Ai, que bom. Nossa, chega da agonia, você querendo falar as coisas e a internet não deixando, mas tudo bem, vamos prosseguir aqui, que tá tudo sob controle, tá tudo bem. Eu achei interessante na tua fala, Maria, a questão da importância da gente perceber e ter dentro da gente esse sentido do que vai deixar morrer e do que vai deixar ainda o viver. No relacionamento em si, né? Em um relacionamento em si. Porque muitas vezes, né, a gente olha para essa aparência dessa mulher esqueleta, desse esqueleto aí humano, dessa figura meio feia, meio tenebrosa, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai imaginando dessa forma. E às vezes a gente se coloca só com o olhar desse outro, né? Das imperfeições desse outro. A gente muitas vezes só observa que o outro que o outro às vezes é ciumento demais, que o outro às vezes é possessivo demais, que o outro pega às vezes no meu pé. E muitas vezes a gente não tem o sentido de perceber que essa percepção, que esse esqueleto também está dentro da gente. Né? E aí o interessante é a gente se perceber que a gente também faz parte, que nem tudo é bonitinho dentro de nós. Que existem partes feiazinhas, como esses esqueletos dentro da gente. Existem essas partes, essas características nossa como ser humano, que são feias e que não necessariamente isso vai prejudicar ou vai fazer com que o amor ele se acabe de uma forma. Né? Não é necessário que isso acabe, porque existem coisas que são feias em mim e existem coisas que são feias no outro. Mas o poder que ela traz, assim, de você pegar essas coisas feias e tratar com carinho. E olhar com carinho, que seria até naquele ponto que ele vai dormir, né? Antes dele dormir, que ele começa a pegar a rede, que ele começa a tirar, quando vem o clarão, né? Ele olha para ela e diz, opa, ela não é tão feia assim como eu pensei, não me assombra tanto assim, eu não preciso sair correndo dessa forma. E aí ele começa a tratar ela com carinho, ou seja, em muitos momentos a gente pegar essas coisas feias que existem dentro de nós e não esconder, e não deixar no escuro, e colocar, né? Porque quando no conto eu me vi assim, não foi que ele acendeu a luz, mas de alguma forma houve uma luz, né? Que quando ele entrou, ele pensou que ele estava só e a luz apareceu, né? Ele colocou luz sobre a sombra que estava lá, né? E aí ele começou a ver, opa, vai ter alguma coisa. Então, nesse sentido de você começar a perceber que essas coisas feias, se você quiser ser tratada, se você quiser que se trate, elas podem ser tratadas, elas podem ser transformadas, né? Nós podemos dar um novo sentido a essas coisas e aí fazer com que o amor, ele de fato, ele permaneça, ele comece a fluir ali, né? Um pelo outro, você por você mesmo, né? Eu fiquei muito na observação da mulher, esse esqueleto, no sentido de você também se perceber e não só olhar esse que tá feio no outro, mas você perceber que existe também esse lado feio em você, né? E não precisa o relacionamento ele finalizar, não precisa o rompimento, porque você só enxergando o que tá feio no outro, mas as coisas que tá feio em você também, né? Eu achei bem interessante essa parte de início, né? Para poder fazer um resumo daquilo que eu queria falar. Pode ficar à vontade. Eu achei bastante interessante, né? Apesar da vontade também, Maria, que ele teve de correr, deparou com ela, ele tinha essa possibilidade. Aliás, ele correu, né? Ele correu, ele teve essa possibilidade e ele, literalmente, ele correu e não viu que ela estava justamente do lado dela, né? E aí eu percebo que mesmo olhando, né? Mesmo ele correndo, ele mesmo olhar para ela com um olhar realmente de carinho, com um olhar de amor, né? Com um olhar de que existe algo diferente aí, que pode ser tratado,
que essas questões aí podem ser tratadas, que essas questões do que ela estava toda iniada ali, pode ser tratada, pode dar uma transformação, né? Houve um amor ali, né? E aí eu percebo que, assim, quando se deixa morrer aquele amoroso, aquele feito que não existe, né? Quando a gente se permite deixar com que esse amor idealizado, que a gente idealiza, ele morra, e aí sim pode de fato nascer um verdadeiro amor. Quando eu permito olhar para o outro com as suas imperfeições, quando eu me permito, apesar das imperfeições do outro e das minhas imperfeições também, olhar e viver o verdadeiro amor, né? Acho que a Débora ela tinha colocado aqui, em algum dado momento, acho que eu nem vou pegar porque já foi, que ela tinha colocado que era assim, você poder deixar as coisas ruins para trás e começar a seguir algo novo. Ela colocou uma fala mais ou menos assim, né? E aí começar a perceber que essas coisas, elas podem sim ser deixadas para trás, mas muito mais do que ser deixadas para trás, há um tratamento e uma transformação para isso, né? E aí seguir mesmo, né? Isso é fantástico, porque assim como nos outros pontos, é importante a gente fazer também essa interpretação de que sempre nós vamos também estar entrelaçados, né, enquanto sujeitos, no próprio ponto de que nós somos o pai que jogou, nós somos a mulher esqueleto, nós somos o homem que corre, né, nós somos esse coração, porque faz a gente pensar assim, né, por que o coração? Porque ela poderia ter pego, né, o fígado, ela estava com fome, né, ela estava ali no processo de cantar para a própria vida, né? Mas ela pegou o coração, né? Ela também se dispôs a estar ali, mesmo estando totalmente destroçada, né? Ela pegou o coração dele, ela não foi só atacar ele somente por um processo faminto, que a gente percebe que às vezes tem um ataque, né, nos relacionamentos, somente para você se sobressair, para você colocar o seu ego sobre o outro, para você mostrar que está certo, né? E aqui não, ela pegou o coração dele, né? E aí para renascer a partir daquilo. E eles fazem juntos, né? Esse processo de renascimento que ela fala, um precisando do outro. Tem uma frase aqui que ela diz que eu achei muito bacana, que fala assim, às vezes não existem palavras que estimulem a coragem, às vezes é preciso simplesmente mergulhar. A gente nunca vai saber o momento, né, ideal, porque sempre vai ter justificativas para com que o nosso racional venha falar para a gente, né, a qualquer hora, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim, né, a gente vai querer viver sempre com prudência, mas aí ela fala que essa prudência ela precisa ser também dosada, né? Que a gente precisa arriscar, questionar e aprender. O aprendizado, ele é fundamental, né, no processo de entrega para o amor. E aí ela fala também da lágrima, né, que corre dos olhos do pescador, que representa a lágrima de sofrimento profundo, né? Que admite o ferimento e proporciona a aproximação, né? Trata-se de lágrima de compaixão por si pelo outro, né? Da dor, do desejo, do conhecimento, do alívio, da exaustão, né? De derrubar as defesas, de compreender a si mesmo, né? De chegar aos ossos, ao mais profundo de si. E aí é tão necessário esse autoconhecimento, porque quando ele derrama essas lágrimas, quando ele derrama essa lágrima, significa que ele está entrando em contato, em acesso com o próprio sofrimento dele, né? Com essa exaustão de sempre estar correndo, de sempre estar fugindo, né? E quando a gente fala aqui, serve tanto para solteiros quanto para casados, que às vezes você vive numa fuga de acesso para os seus sentimentos, para as suas emoções, né? Você passa ali, quando você olha para dentro e você percebe esse esqueleto de que você também é invejoso, de que você também não é perfeito, de que você também... Aí você, na fuga, eu não quero isso não quero ser isso. Eu não quero me reconhecer. E aí você foge de si mesmo. Só que quando você foge de si mesmo para não acessar
a sua sombra que ela fala, né, que é justamente ali aquilo que tem os ossos, né? Quando você não consegue chegar nos ossos, você corre, e aí é preciso que através de todo esse caminho você perceba que a cura não está no outro, mas sim em nós mesmos, né? A partir Sim. disso, a gente se abre para o espaço que o outro se Isso, aproxima genuinamente. Tipo assim, ele se abriu, os dois se abriram, né? A gente percebe que não foi o pescador que curou a mulher esqueleto e não foi a mulher esqueleto que curou o pescador, né? Foi um processo muito genuíno e mútuo de ambas as partes de se permitir. Quando ele acende a luz, né? O que significa? Quando ele acende a luz e vê o esqueleto dentro de si ou vê o esqueleto no outro, ele percebe que não é tão ruim assim, ou então ele dá uma chance, né? Ele vai lá e ajuda a desembaranar. E ela também quer ser desemaranhada. Então, você percebe que há um movimento como se fosse mesmo uma dança de passos sincronizados. sim, sim. Sim. E essa lágrima, né? Eu percebi que eu enxerguei ela como um aspecto, assim, a lágrima no sentido dele enxergar uma melhoria, enxergar uma possibilidade, não só no aspecto da tristeza, porque às vezes a gente olha a lágrima e pode enxergar ela como algo no aspecto só da tristeza, mas também no aspecto de esperança de que realmente pode haver uma modificação, de esperança no sentido de que pode melhorar. E aí se entregar, né? Quando você está. Porque o processo da melhora, da mudança não aconteceu de um só para o outro, mas aconteceu mutuamente. Porque os dois quiseram aquele momento, os dois se permitiram, né? Os dois se permitiram se conhecer. Os dois. E aí, trazendo para o relacionamento, às vezes existem situações de um relacionamento de um casal, sei lá, que está há 10 anos casados, por exemplo, e aí perceber que às vezes existem coisas de 10 anos atrás que no decorrer dos anos, ou há 10 anos agora, existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Existem coisas que precisam, não tem interesse, não é interessante trazer para a relação nesse momento. E existe também ao contrário, a possibilidade de um casal perceber que precisam trazer coisas lá do início e vai trazer algo diferente para a sua relação, né? O se permitir conhecer, o se permitir perceber que o outro mudou, o se permitir até onde vai essa mudança. Então, o permitir com que o outro realmente seja você, se permitir com que a relação ela se transforme em algo que melhore tanto para um quanto para outro, né? Então, a lágrima, para mim, ela traz essa representação, não só como algo de tristeza, mas como algo também pode ter esperança, e há esperança aí para essa situação, há esperança para tudo. E a questão do batido do coração, né? Porque ela poderia ter pego qualquer parte do corpo dele, mas por que o coração, né? Porque sem o coração, a gente pode viver só com o rim, a gente pode viver só com uma das partes, sem o coração, não. O coração representa o quê? A coragem, né? A coragem. E ela teve também a coragem de ir lá e colocar a mão naquele tum-tum do coração dele, né? Naquela vida, porque o coração tem essa de vida, né? E aí tocar nesse coração. E a partir desse tocar, desse tum-tum, desse vibrar, ela trazer justamente aqueles cânticos, e aí ela posso usar o processo de transformação para ela mesma, né? Então, essa cena do tum-tum, né, da batida, né, que ela faz, na minha mente veio justamente esse tum-tum, né, dessa batida do coração, como algo que também foi transformador para a vida dela. Ela teve coragem de vai lá e tocar dentro do coração dele para poder também ter a transformação para a vida dela, né? Não só para a vida dele também. Fantástico, Maria. É muito assim interessante quando a gente pensa no coração também, né? E por mais difícil que isso possa ser, existe, né? Existe para ser tocado. Então, que a essência, né? Ela precisa ser acessada, precisa ser tocada para com que a gente possa nutrir essa força que tem dentro de nós, que significa adentrar no profundo dos nossos sentimentos para com que a gente perceba vida na vida, né?
porque às vezes a gente coloca no automático, a gente percebe casais, assim, que se machucaram muito no decorrer, né, dessa experiência do relacionamento, e aí a gente vê assim, né, fala de, poxa, aconteceu uma coisa 10 anos atrás, né, que eu não gostei de tal atitude, que, né, que aquilo me machucou profundamente e até hoje está presente, né, que essa sintonia, ela precisa, Isso. essa sintonia do começo, ela vai precisar acontecer por uma vida toda, né? Que é justamente o tambor que tu fala, né? Que são utilizados pela mulher esqueleto, que representam a cura dos ferimentos através da criação de uma consciência diferente, né? Um estado de transe, de entrega e de oração. É fantástico, porque é justamente isso. É sobre isso, né? O tambor e o cantar, que significa curar as feridas através de uma nova criação, né? Eles estão se dando uma oportunidade para criar um novo a partir de todas as feridas, de toda dor, de todo sofrimento. Então, essa entrega do coração possibilita uma transformação através da morte, através dessa mulher esqueleto que se reveste de vida, né? A força, vida, morte possui um ritmo e uma ciclicidade própria. Ciclis- Então, assim, todas as fases do relacionamento ensinam que o amor em plenitude é uma série de mortes e renascimentos, né? Uma sucessão de fases e ciclos que se combinam feito uma dança própria do corpo e da alma e que precisam caminhar juntos durante todo o percurso. Então, assim, o que é que ela está querendo dizer? Que a vida é feita de fases, é feita de ciclos e que esse amor, ele precisa morrer e renascer constantemente, né? Mas só que eu acho que o mais difícil, né, hoje, na contemporaneidade, é a gente perceber e aceitar isso, porque a morte ela é vista como algo sempre ruim. E aqui ela vem trazer a morte para a gente Ruim. como algo que, às vezes, é preciso com que algo morra para com que algo surja. Né? Às vezes, ela pegou esse coração dele, machucado, O rancor, ferido, né? e ela tirou, e ela cantou, e ela colocou de volta depois ele renovado, ele curado das feridas. Né? Então, se você não estiver disposto a se curar, a se renovar, dentro, né, tem situações e situações. Aqui a gente está falando de relacionamentos comuns, né? De relacionamentos do cotidiano. A gente não está falando de relacionamentos que envolvem qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de adoecimento. Aqui a gente fala do relacionamento real, do relacionamento que acontece ou que deveria acontecer, como eu falei no início. É o que a gente tem como meta para a vida da gente. Não é aquele conto de fadas que vão ser felizes para sempre. É um processo de renascimento e de essa morte que ela traz de uma maneira interessante. Assim, esse conto ele me impactou um pouco, né? Assim, quando ela traz a morte desse jeito, que eu nunca tinha pensado exatamente que a morte nem sempre é ruim, a morte nem sempre vem trazer dor. O choro, a lágrima, nem sempre é algo negativo, é algo que é ruim. Às vezes é preciso a gente passar por isso, né? E todas as fases do relacionamento, eles vêm ensinar pra gente alguma coisa, né? E a gente precisa conhecer e reconhecer para que essas fases, elas não fiquem. Quando a gente não reconhece as fases, a gente acaba sendo preso a uma determinada fase, né? Ou aquela fase de dor e de sofrimento, ou aquela Do que fase de que tu quer viver aquilo, aquele namoramento, de que tu quer aquela pessoa que tu te apaixonou, de que tu não aceita, e de que tu vai empurrando com a barriga, tu passa 10, 20, 30 anos com aquela pessoa que tu não faz isso, entendeu? E é preciso fazer, porque tu sempre vai estar conhecendo o teu marido, tu sempre vai ter que estar conversando, tu sempre vai ter que estar renovando isso. Então, é um encontro de duas pessoas feridas em busca da vida, né? O amor é o encontro de duas pessoas. Isso é muito interessante, porque quando tu fala de amor e de relacionamento, são duas pessoas com criações diferentes, com histórias diferentes, com crenças diferentes, com ideologias diferentes, que se apaixonam, ou que querem ficar juntos, ou que vivem um processo romântico ali, e que são pessoas que já têm um histórico, né, a maioria das vezes, ou históricos bons, históricos ruins,
né? E que cada um vai depositando no outro essa responsabilidade de curar os seus ferimentos mais profundos conforme as suas expectativas. É importante que não dá, né, a gente ter falado sobre isso. Às vezes a gente diz assim, eu não quero mais criar expectativa, né? Eu não crio uma expectativa. A gente vê assim, tanto de pessoas que estão começando um relacionamento, ou de pessoas que já estão casadas. Ai, fulano não criou mais expectativa. Aí a gente pensa assim, né? Que ela fala, né? No entanto, o amor ele só acontece quando a gente consegue enfrentar as nossas fragilidades e quando essa entrega acontece, sem defesas nem ataques, permitindo essa conexão profunda e conhecimento verdadeiro de ambos, né? Que não há como prever ou planejar um relacionamento, como será, quanto tempo durará. A gente percebe que existe uma ansiedade relacionada a essa questão afetiva, da gente querer prever, de querer avançar as etapas, o processo. Maria, consegue me ouvir? A conexão dela tá ruim, né? A nossa Eu convidada. acho E aí a gente interessante vai também, interagindo aqui. de novo, Tá cortando. Tá cortando aqui para mim. Não sei se as pessoas estão ouvindo. A Silvia Moreira colocou aqui, né? É verdade. Várias pessoas. Eu não te ouço. Não sei se alguém está te ouvindo. A Maria está com dificuldade relacionada à conexão e a gente vai, né? Sabe aí que quando a gente lida com a internet, essas coisas eventualmente podem acontecer. E aí a gente vai dando sequência aqui, né? Que a vida e a morte da própria psique, né? No âmbito individual, fisgar a mulher esqueleto representa trazer para nossa consciência que temos escondido, esquecido nas nossas camadas mais profundas da nossa psique. Quando a gente fisga a mulher esqueleto, é aquele momento que a gente acessa ao conteúdo, né? A gente traz do inconsciente para o consciente aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que a gente nega, aquilo que os nossos mecanismos de defesa nos ensinaram a fugir, a não olhar, né? Significa enfrentar as nossas dores, desemaranhar uma por uma e dar vida a partes nossas antes nunca conhecidas. Porque a gente também vai passar por esse processo de se conhecer quando a gente olha para a gente no passado, a gente, poxa, eu era uma pessoa diferente, hoje eu sou uma pessoa, né? Uma pessoa também diferente daquela que eu era no passado. E esse processo também acontece conosco, é o que ela sempre fala. Nós, nesses contos, estamos sempre incluídos também na nossa psique, né? Que tem a ver com nos conhecermos essa nossa profundidade, conectar com a nossa força, com a nossa vida, né? A nossa sabedoria selvagem, instintiva e deixar que ela seja a nossa mestre. Com que essa sabedoria instintiva que existe dentro de nós possa nos guiar, possa nos transformar para tudo aquilo que for necessário, para tudo aquilo que a gente desejar. E aí a gente pode perguntar para a gente refletir, né? O que a gente gostaria de desemaranhar um pouco, né, no nosso barco? A gente pode se imaginar diante de um barco, né? A gente sendo esse pescador, e quando a gente vai emaranhando muitas coisas no decorrer da nossa vida, o que a gente quer desemaranhar, né? O que está